Eu sou Keila Bering, fisioterapeuta especializada em ortopedia, e eu ajudo mulheres a acabar com as dores no corpo, sem precisar tomar remédio nem sair de casa. O tema da nossa aula de hoje é pequenos ajustes, grandes transformações. Por que eu quero falar disso? Porque eu estou aqui para poder ajudar você a se despedir das dores. A minha missão é ajudar você a acabar com as suas dores, não importa a sua idade, não importa a dor que você tem, você consegue sim reduzir até acabar com as dores. Isso faz todo sentido para mim e isso pode ser simples, gente. É por isso que eu tô aqui, para mostrar para vocês que isso não tem nada a ver com a sua idade, com a sua condição física. Você não é obrigada a conviver com dor diariamente, né? Isso é muito comum, mas isso não é normal. Primeiro, antes de eu começar a falar, eu quero pedir para vocês darem o like e compartilhar. E já manda aí para as amigas, que vai ser importante ver. São pequenos ajustes mesmo, tá? Eu tô falando de postura, tá? Postura, hábitos posturais. O que é isso? Né? São pequenas mudanças na postura, pequenos ajustes que vão gerar uma grande transformação na vida de vocês. Pequenos mesmo, gente. Por isso que eu falo que é simples. E aí você vai falar assim, ai Keila, mas será que pequenos ajustes na postura vai dar uma transformação assim? Gente, olha só. Nós já estamos em 2022. A gente já descobriu uma coisa muito importante sobre a dor. A dor, ela é multifatorial. O que significa dizer que a dor é multifatorial? São várias causas que produzem a dor. Pode ter vários motivos, não tem um único vilão. Às vezes é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, que no final dá um pacotão de dor. Então, se a gente for ajustando esses parafusos, entendeu? Um toquezinho em cada parafuso ali, ó, você já melhora muito a sua vida. E hoje eu quero falar o parafuso que a gente vai ajustar hoje é o parafuso da postura. Isso é muito importante. É por aí que vem os pequenos ajustes que vão gerar essas grandes transformações. E eu quero trazer essa informação para vocês. Eu quero que vocês fiquem atentas a isso a partir de hoje, ok? Hoje, então, a gente vai nesse parafuso de postura. Gente, quem aqui... Isso aconteceu comigo, tá? Eu sou da década de 80. Imagino que aconteceu com todas vocês também. Quem aqui, a mãe, ou alguma tia, a avó, a pessoa que cuidava, chegava perto de você e falava assim, menina, arruma essa postura, cruza as pernas, menina tem que sentar com perna cruzada, mocinha senta com perna cruzada, não era assim que a gente ouvia? Estufa o peito, gente, isso era claro, estufa o peito e joga a barriga para dentro. O estufa o peito, às vezes a pessoa até vinha e empurrava assim nas costas e jogava o ombro para trás. E o que a pessoa fazia? Em vez de ela fazer isso aqui, ela fazia assim, ó. E aí, ó, ficava, sabe, tipo Shakira, assim, ó. Ia lá na frente. Sai do chão, levanta do chão, fica sentada no chão. Põe essa coluna reta, né? Acreditava que a coluna não tinha curvaturas, era retinha. E aí eu te pergunto hoje, né? Lá em 2022. O que você acha desses comandos que a gente recebia? Vocês também receberam esses comandos? Era mãe, professora, todo mundo, né, que cuidava da gente vinha com essas coisas. Cruza a perna, mocinha senta de perna cruzada, estufa esse peito. Gente, a verdade era que a gente cresceu ouvindo isso. Olha lá, a Kátia falou que é assim mesmo, a Isabel falou que é verdade. E a gente cresceu ouvindo isso. Muitas vezes a gente repetiu isso também. Mas hoje o que eu tenho para dizer que isso vai ser o mito da postura. Não existe um padrão ideal de postura. E além de não existir um padrão ideal de postura, hoje a gente já sabe que ficar com a perna cruzada não é bom. A coluna não é retinha, a coluna tem as curvaturas e é super bem-vindo a coluna ter as curvaturas. A Valéria também está dizendo aqui que é verdade, né, Valéria? Todo mundo se viu aí na infância, não foi? Então, isso caiu por terra com a graça de Deus, né? E hoje, o que a gente sabe? Hoje a gente sabe o seguinte, que o nosso corpo, ele vai se adaptando às situações.
Então, às vezes, a postura ideal para o meu corpo não vai ser a postura ideal para o corpo, por exemplo, da Valéria, da Cida ou da Eliana lá. A Eliana falou que a mãe dela também falava isso. E aí, cada corpo vai se ajustando. O que a gente tem hoje em comum em todos os corpos? Todos os corpos, eles buscam, eles seguem, regem 3 leis. Quais são essas leis? A lei do equilíbrio. Então, seu corpo vai fazer de tudo para você não cair, tá? Ele vai buscando estratégias. Então, por exemplo, às vezes é muito comum pessoa que perdeu o equilíbrio, tá com equilíbrio ruim, às vezes idoso, né? Isso é muito fácil da gente ver, idoso em supermercado ou em shopping, que tem aquele piso mais escorregadio, né? Eles põem o piso bem derrapante, bem lisinho, para obrigar a gente a andar devagar. E a pessoa que está com um problema de equilíbrio, na hora que o cérebro percebe que está naquele piso ali bem lisinho, a primeira coisa que seu corpo fala é: opa, não posso te deixar cair. Então, seu corpo já vai adaptando. O que a pessoa faz? Ela começa a andar com a perna mais aberta. Vocês já observaram? A pessoa andando com a perna mais aberta, às vezes mais curvada. Por quê? Qual que é a intenção? A intenção é aproximar o nosso centro de gravidade do chão. Nosso centro de gravidade está mais ou menos na linha do umbigo. Então, se a gente abre a nossa base, a gente desce o nosso centro de gravidade. É uma adaptação do corpo para ele se equilibrar, para a pessoa não cair, né? Então, isso é um. Outra coisa é conforto. Por quê, gente? Porque ninguém quer sentir dor. E o nosso corpo, inconscientemente, também ele não quer sentir dor. Consciente e inconsciente. Então, por exemplo, se você tá com o pé doendo, o que você começa a fazer? Você começa a jogar peso mais do outro lado, mais no outro pé. Não é assim? Se meu pé esquerdo tá doendo, eu vou desabar mais o peso no lado direito, vou economizar o lado esquerdo, né? Isso, a princípio, é uma estratégia inteligente do corpo. Outra coisa que o corpo faz, ele lembra da nossa época lá de homens da caverna, né? Ele tem essa memória e ele não quer gastar energia, né? Porque naquela época lá, se a gente gasta energia, sabe quando a gente vai caçar a próxima refeição? Então, não é inteligente ficar gastando energia. Ele economiza energia. Então, ele busca isso, equilíbrio, conforto, tudo isso gastando o mínimo de energia possível. E aí, ele vai se adaptando às situações. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque algumas adaptações acabam sobrecarregando algumas articulações, algumas regiões do corpo. Então, a gente precisa tomar cuidado. Então, quando a gente fala de postura, é claro que existem posturas que sobrecarregam menos as articulações, que é o que seriam ditas aí antigamente postura ideal, né? Que também é muito individual. Mas existe. A gente sabe que existem certas posturas que a gente adota que está sobrecarregando alguma articulação ali. E o que é o principal de tudo isso? O principal de tudo isso é a gente saber que o nosso corpo pede movimento. Então, por exemplo, eu vou sentar aqui, ó, sento lá em cima dos isquios, bonitinho, cresço bem o corpo. Isso no dia a dia é legal? É. Mas é importante? É. Mas eu entendo que eu vou ficar aqui um tempo, daqui a pouco eu já dei uma desabada aqui, já relaxei, depois eu volto. É assim que acontece. E ok, não tem nada de errado nisso. E isso a gente precisa ter um rigor, por exemplo, quando a gente vai fazer um exercício. Se você não crescer o tronco, não prestar atenção nesses detalhes, aí sim você pode lesionar. Mas no dia a dia o corpo vai, volta e ok. Mas Keila, então, qual que é o problema? Quando que isso vira um problema? Isso passa a ser um problema, gente, quando a gente fixa naquela postura. Quando você, por exemplo, começa a fixar naquela postura mesmo. Em vez de você ir variando, você ficou naquela postura. Então, por exemplo, o adolescente. O adolescente, ele é mais tímido, né? Principalmente a menina, quando começa a desenvolver peito e quer esconder.
E aí o que que acontece? Ela começa a ficar aqui, ó. E só que ela não sai daqui. E aí o corpo fixou aqui. Então, quando o corpo fixou ali, o que que acontece? Ele já gerou sobrecarga na coluna. Ele já está prejudicando a respiração. Já tem um grupo muscular ali que está encurtando. Tem outro grupo que está muito esticado. Tem um tanto de fraqueza muscular. Isso não é legal. Então, a gente não pode ficar muito tempo na mesma posição. Por quê? Porque a gente pode estar sobrecarregando alguma região. Pode não, a gente vai estar, né? Isso a gente precisa prestar atenção. E a nossa postura, gente, ela varia assim, infinitas coisas, né? Por exemplo, se você tá muito feliz, você tá radiante, você tá se sentindo segura, você tá no meio de pessoas queridas, você chega como? Você chega, né, com o peito aberto, os ombros sorrindo, cresce o tronco, elegante, otimista. Agora, e se você recebeu uma notícia triste, né? Seu chefe lá chamou sua atenção na frente de todo mundo, você não tá bem, tá com algum problema, você se fecha. Então, até o nosso emocional interfere na nossa postura. Só que o esperado é tipo essa montanha-russa. A gente abre, fecha, senta, levanta, deita, dobra a perna, estica a perna. O problema é ficar muito tempo na mesma postura, que vai causar o quê? Vai causar dor. Por isso que eu estou falando isso aqui hoje, tá? A minha missão é ajudar você a acabar com as dores no corpo, sem remédio, sem sair de casa, de um jeito simples. E a postura é um dos parafusos lá da dor. Keila, mas o que você está falando? Será que é ruim ficar muito tempo em pé? É ruim ficar muito tempo em pé? É ruim ficar muito tempo sentada? É ruim ficar muito tempo deitada? É ruim ficar muito tempo de perna cruzada? Então é péssimo. Então você tem que ir alterando. Ficou um tempo ficou uma hora naquela posição? Muda. Para quê? Para não sobrecarregar a articulação. Então, por exemplo, o que que eu sugiro, tá? A pessoa ficou muito tempo sentada. A pessoa fica muito tempo sentada, tá? Virou um hábito já. E aí ela vai virar para mim e vai falar assim, ok, Keila, a minha perna tá encurtada porque eu fiquei muito tempo sentada. Aí eu vou virar para ela e vou falar assim, olha, aliás, desculpa, confundi aqui. Ok, a minha perna ficou encurtada porque eu sou mais velha. Isso é problema da idade. E aí, gente, vou mostrar para vocês que isso não é um problema da idade. Isso é um problema dos seus hábitos. Como assim? Olha só. Uma vez eu atendi um menino de 12 anos, um adolescente de 12 anos, chegou para mim lá no Pilates junto com a mãe é minha aluna, e levou o filho para fazer uma aula. O menino não conseguia esticar a perna só com o joelho dobrado. Sabe? Esticar a perna para levar a mão lá na frente, só dobrava o joelho. Flexiona o tronco, leva a mão lá embaixo. Não vai sem dobrar o joelho. Dobrar muito. 12 anos. E por que a mãe estava levando ele lá? Porque ele ficava horas sentado no videogame. E aí, quando ele não estava horas sentado no videogame, ele estava na escola, que também estava sentado. Ou estava estudando, ou estava no computador. Então, com 12 anos, ele passava horas sentado, a musculatura dele encurtou. Isso tem alguma coisa a ver com a idade? Nada. Absolutamente nada a ver com a idade. Então, quando a pessoa fala para mim assim, mas isso é porque eu já estou com 70, 60, 80 anos, aí minha musculatura encurtou. Depende muito da sua rotina, depende muito da sua postura, como é que é o seu dia a dia. Como é que tá as suas atividades? Por quê? Porque se você tiver 70 anos e ficar só sentado, a musculatura vai estar encurtada, igual a do menino de 12. Agora, eu também tinha alunas de 70 mais, que estavam melhores que esse menino de 12. Por quê? Porque os cuidados dela eram melhores. Elas tinham uma rotina de autocuidado, elas praticavam atividade física, elas não passavam o dia inteiro sentado. Então, isso faz muita diferença.
E são esses pequenos ajustes que eu quero trazer aqui para você hoje. Aí você vai falar assim, Keila, o que eu posso fazer? Vamos para a prática. Vamos lá, então. Então, vamos supor que você faz trabalho manual, tá? E aí você trabalha sentada, fazendo trabalho manual. Vamos pôr, sei lá, tá aqui, ó. Muitas das pessoas que fazem trabalho manual, além de estar sentada, tá com o tronco flexionado aqui para frente, tudo fechando o ombro aqui na frente, não é? Para mexer nas tarefas aqui, ó. Ficou uma hora ali, o que você vai fazer? Você vai oferecer para o seu corpo, você vai só levantar e sair andando? Não. Você pode oferecer para o seu corpo movimentos contrários do movimento que você estava. Então, ó, presta atenção, hein? Vou dar uma chuva de dicas aqui. Já deixa o like, não vou parar de dar as dicas, hein? Deixa o like, compartilha, já manda para a amiga aí que fica muito sentada. Então, ó, tava muito sentado, ficou uma hora sentada, levantou? Vem aqui, ó, já estica essa parte aqui da frente da perna, tá? Faz com as duas pernas, hein, gente? Faz aqui, ó, a pontinha do pé e volta para trabalhar um pouquinho a circulação, trabalhar a panturrilha. Ah, mas eu tava curvada aqui com o braço fechado. Então, peraí, ó, faz o contrário. Trabalha a extensão. Estica os braços aqui, ó. Tava com o punho aqui, ó. Dobra o punho para trás, abre aqui e volta. Vai lá atrás e volta. Oferece o movimento, o contrário do que você estava fazendo. Entendeu? Ah, Keila, eu fiquei muito tempo em pé. Então, senta um pouquinho. Se for possível, deita, coloca a perna para o alto, para poder ajudar também na circulação. Agacha, abraça uma perna, que ó, tá muito tempo em pé, Keila, não tem jeito, eu tô muito tempo em pé, como é que eu vou fazer? Uai, abraça um pouco uma perna, abraça a outra. Dependendo de onde estiver, se ficar em pé parada, põe um tamboretinho aqui, ó, apoia uma perna, depois troca, apoia a outra, agacha, fica um pouquinho de cócoras. Tudo isso é possível. Ou não, né, gente? Aí você vai virar pra mim e vai falar assim, Keila, o seguinte, isso não vai dar, não. Não vai dar, não, sabe por quê? Porque eu vou fazer uma viagem e eu vou ter que estar dirigindo. E aí não tem jeito, não dá pra ficar parando. Às vezes não tem nem lugar pro carro encostar, né? É o que acontece. Outro dia minha aluna Célia falou isso. Ela falou assim, olha, meus pais moram numa cidade aqui perto. Eu preciso de ir na cidade dos meus pais. E eu dirijo muito. E acaba que sente o quadril, a lombar. Então, o que eu falei para ela? Eu falei, ó, então o que a gente pode fazer? Primeiro, se você tiver uma rotina, se já for da sua rotina trabalhar o corpo, o impacto dessa viagem no seu corpo já vai ser menor, tá? Já começa por aí. Segunda coisa, você vai tentar sentar de uma forma que você vai oferecer menos sobrecarga para suas articulações. Então, você vai pensar em sentar lá em cima dos ossinhos entre bumbum e coxa. Sentou assim, cresce bem o tronco. É claro que X horas de viagem, a pessoa vai perder isso, vai voltar, é natural. Mas se perder, é melhor ela ficar tentando voltar para cá do que ela passar não sei quantas horas dirigindo assim, ó. Com o ombro pendurado na orelha, com a coluna toda torta, né? Pode criar estratégias, deve criar estratégias para facilitar isso. Então, o que pode fazer, por exemplo? É muito comum na hora que a pessoa está dirigindo, ela ir jogando o quadril para trás, perdendo a curvatura da lombar. E isso gera dor. Então, pega a toalha de rosto, faz um rolinho com a toalha de rosto, tá? E aí, depois que fizer um rolinho, vou lá na minha caixa, gente. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vocês lembram da minha caixa? Aquela minha caixa maravilhosa que, ó, tá tudo aqui, ó. Fica tudo aqui na mão, ó. E aí, lá na minha caixa tem a toalha. O que vocês vão fazer? Vocês vão dobrar a toalha de rosto, igual um rolinho. Eu gosto, gente, de colocar essa gominha de cabelo, tá vendo? Na ponta dela aqui, ó. Que aí a toalha não abre.
faço esse rolinho e coloco aqui, ó, na altura do cós da calça. Senta lá em cima dos ossinhos, do quadril. Isso serve também, gente, para quem fica sentado no escritório lá, ó, encosta, ó. Já dá um conforto aqui para a lombar. É importante que fique numa posição que te dê conforto, tá? Não pode ficar desconfortável. Vamos supor, você pisa lá, ó, no carro, ó. Tem gente que na hora que estica aqui e pisa, faz isso aqui com a coluna, ó. Ó, pisou, jogou a coluna para trás. Tô exagerando, tá, gente? Mas é isso que acontece. Aí chega no fim da viagem, tá morrendo de dor. Então, ó, já põe aqui uma toalhinha, ó. E aí, ela vai segurar a sua lombar lá na curvatura neutra. É um pequeno ajuste que vai fazer muita diferença. Entendeu? E claro que isso é apenas um pequeno ajuste. Se a gente incluir isso com uma rotina poderosa de cuidado, com vários outros cuidados simples como esse, tá? No final você vai ter apertado um pouquinho vários parafusos. Lembra lá no início que eu falei que a dor é multifatorial? Você vai ter apertado vários parafusos e vai ter uma melhora da dor, sem ter precisado sair de casa, sem gastar um rio de dinheiro, sem ficar várias horas em função de corpo. É isso, gente. São pequenos ajustes. Então, gente, qual que é a solução? E aí? Gente, a solução é você fazer esses pequenos ajustes, é você não ficar muito tempo na mesma postura, ok? Não pode ficar muito tempo na mesma postura, pronto. E tomar cuidado, porque às vezes a gente acaba viciando em alguma postura. Então, por exemplo, tem gente que toda vez que vai sentar, vai cruzar lá a perna direita em cima da esquerda e vai ser sempre assim. Tem gente que para, a gente fala que é esperando o ônibus, sabe? Quando a pessoa tá em pé, e aí ela para aqui, e aí ela joga o quadril assim pro lado, ó, e fica, né? Assim, ó, deu pra ver daí? Ó, o quadril tá aqui, tomba aqui, ó, e fica, ó, né? Então a gente tem que ir policiando, porque a gente acaba criando esses vícios posturais que a longo prazo, durante muito tempo, vai sobrecarregando as articulações. E aí gera sobrecarga articular, gera fraqueza muscular, encurtamento, e não é legal, por quê? Porque vai gerar dor. E a gente tá aqui, ó, para despedir das dores. Combinado? Então, pensem nisso. Comecem a se policiar a partir de agora. Fiquem atentas aos movimentos, né? Às vezes a pessoa fica aqui o tempo todo. Não, relaxa, desce, solta esse ombro. Não é assim? Começa a desenvolver essa consciência corporal, tá bom? Essas informações ajudaram vocês? Responde aí pra mim. Espero ter ajudado muita gente com essas notícias. Que são coisas simples, mas são importantes, né? Costumo falar que os pequenos detalhes fazem muita diferença. Concordam comigo? E faz diferença demais, inclusive na nossa saúde. Então eu espero. A Graziela falou que ajudou, que bom. A Maria Silva, você está falando tudo o que eu faço e depois sinto muita dor muscular. Como assim, Maria? Você está fazendo isso tudo certinho e fica com dor depois? Aí tem que avaliar, Maria. Toda dor precisa ser avaliada. É o que eu falei aqui. Esse é só um dos parafusos. A gente precisa saber o que está acontecendo, tá? E aí são vários parafusos, né? Tem essa rotina poderosa de autocuidados, tem cuidado do sono, evitar os alimentos inflamatórios, beber bastante água. Tem que cuidar disso tudo. Não, não é isso. Então o que é, Maria? Eu não entendi não, me perdi aqui, ó. Ah, você fica com os ombros tensos. Ficava, Maria. Aí, Maria, deixa eu te contar como é que vai ser, hein? Você pode fazer, olha só, gente, o que eu vou falar pra Maria aqui, ó, e serve também para um monte de gente, ó. Pode pegar um peso mesmo
e pendurar o ombro aqui na orelha segurando um peso, ó. Segura um pezinho aqui com a mão e leva o ombro lá na orelha, tá? E abaixa. Depois você solta esse peso e faz o mesmo movimento. E aí você vai observar o seu ombro movimentando sem o peso. E aí você vai falar pro seu ombro, você vai falar assim, você não está carregando nenhum peso. Você está livre, você não tem peso nenhum para carregar. Então relaxa, solta. Afasta da orelha, fala pro ombro, você não é brinco. Afasta o ombro da orelha. Isso, gente, no início, vou contar para vocês, no início vai ter que ser de você mandar uma ordem pro ombro mesmo, ó. Afasta da orelha, afasta da orelha, afasta da orelha. Depois, com o tempo, isso já vai processando no cérebro. Na hora que você estiver aqui, sem você perceber, já gera um desconforto, você relaxa. E não é também só uma questão dessa consciência. É também um treinamento muscular. Entendeu? Então, se você quer, por exemplo, existem estratégias, existem exercícios, né? Quando eu falo aqui dos exercícios terapêuticos, existe uma forma da gente treinar esse ombro para ele não pendurar na orelha. E é uma forma simples, gente. Dica de ouro, hein, gente? Que eu vou mostrar aqui para vocês agora, olha só. Vou lá na minha caixa poderosa. Vou pegar uma calça legging. Pode ser a calça legging ou pode ser uma faixa elástica, tá? Essa daqui vai para você, viu, Maria? Para Maria, para todo mundo que tá com o ombro pendurado no pescoço. Vocês vão pegar a faixa. Vão crescer bastante o tronco. Vão segurar aqui, ó. E vão fazer esse movimento aqui, ó, com a faixa, ó. Tá? Uma força para fora. Eu vou chegar aqui bem perto da câmera e vou fazer, ó. É isso aqui que eu tô fazendo com o meu braço, ó. Tá? Vou chegar aqui perto e vou pedir para vocês observarem meus ombros, ó. Na hora que eu faço o movimento, olha o que acontece com o meu ombro. Viu? É sutil, ó. Viu como que ele encaixou? Ó. Então, não é só uma questão de... Tem essa questão de consciência da gente policiar, mas tem também a importância de uma rotina de exercícios terapêuticos que vão treinar o seu músculo para agir. Se ele está pendurado aqui, é porque você está acionando uma musculatura que não deveria estar entrando e tem outra que deveria estar sendo acionada e que está descansando. Então, a gente precisa corrigir esses desequilíbrios musculares. E aí, o que a gente faz? Educação do movimento. Isso é fundamental. Isso que eu fiz aqui agora é uma estratégia de educação do movimento, tá? Isso é muito importante para você se despedir das dores. Gente, recheada de dicas essa aula de hoje, hein? Um grande beijo para vocês. Obrigada pela presença.